Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu vou contar essa história para vocês que um pica-pau destruiu um ônibus espacial. Eu fiquei chocado quando eu vi essa matéria, né? Mais ou menos, né? Porque a gente já conhece o padrão NASA. Então assistam até o final para vocês entenderem um pouco dessa história. Para quem não sabe o que era o ônibus espacial, ele foi um veículo, né? Uma nave utilizada aí para ir para o espaço e realizar as missões espaciais. Ele substituiu o programa Apollo e ele começou, né, a ser utilizado de 1981 até 2011. Em 2011 encerrou. Algumas coisas que eles dizem que esse ônibus espacial fez, né, ele praticava algumas manutenções, né, em coisas que estariam na órbita da Terra. Ele, por exemplo, foi responsável pela instalação do suposto telescópio Hubble e também foi responsável pela construção e manutenção da Estação Espacial Internacional, por exemplo. Então eu vou dar alguns nomes aqui de todos os ônibus espaciais utilizados, né? O primeiro, ele tinha o orbitador, que era o que ficava lá no espaço, né? O primeiro foi o Enterprise, né? Tinha que ter a ver com um som Star Trek. O primeiro nome dado ao primeiro orbitador foi Enterprise. E depois foram construídos o Columbia, o Challenger, o Discovery, e o Atlantis e o Endeavour. E o mais interessante é que desses todos, né, dois sofreram acidentes graves, né, que foi no caso da Challenger. A Challenger, aquela que em 1986 explodiu logo após a decolagem, mas a gente sabe que não explodiu nada porque todos aqueles astronautas, os 7 astronautas, alguns deles estão vivos até hoje. E a NASA, você tem ali, assim, é inegável, né, você olhar. Inclusive tem várias investigações, pessoas que vão na casa deles, né, para verificarem que eles estão vivos ainda, né. E o mais interessante é que teve uma investigação de um repórter de Miami, onde ele mostra que nem o nome eles mudaram. Então, assim, a NASA diz que eles são irmãos gêmeos, né. É complicado, né. Então teve esse suposto acidente com a Challenger, e o outro que sofreu um suposto acidente também foi o Columbia, né, que assim que fez a 16 minutos antes de reentrar na atmosfera, ele teria se desintegrado, né, e matando os 7 astronautas. Assim como na Challenger também morreram 7, segundo as informações deles, né. Então eles foram encerrados, tá? O último voo foi feito em 21 de julho de 2011. E o mais interessante disso tudo, né, que você tinha esses ônibus espaciais. Para vocês terem uma ideia, eles foram responsáveis. Só para vocês terem uma ideia, eles foram responsáveis por realizar eventos como instalação do telescópio Hubble e construção e manutenção da Estação Espacial Internacional. Bem, gente, vamos lá. Agora vocês vão ver o vídeo de um pica-pau, ok? Destruindo o ônibus espacial. Olha só, vamos ver junto. Os furos que o pica-pau deu no tanque, né? Segundo eles, esse era o tanque de combustível. Só para você ter uma ideia, galera, olha ali, você vê o isopor, né, sendo colocado para fora, olha lá, ó. Vamos ver de novo, ó. Uma coisa feita de isopor, olha lá. Segundo as informações, esse pica-pau fez 205 furos. Inclusive tem um vídeo, né, de um astronauta explicando o que aconteceu e que aí esse tanque de combustível tem que ser levado de novo lá para dentro para manutenção, para ser consertado, né, pelo pessoal. Um pica-pau destruiu o tanque de combustível de um ônibus espacial fazendo 205 furos. A gente está falando, por que isso aí é grave, galera? Porque a gente está falando do espaço sideral, né? Da radiação cósmica, do cinturão de Van Allen. Eu já mostrei inclusive um vídeo aqui que não só esse era feito de isopor, não só o tanque, mas também a nave, o próprio orbitador, o ônibus espacial. Eu já mostrei um vídeo aqui que mostra que olha os buracos, que ele também era feito de isopor. Então é um nível padrão NASA. É com essas naves que eles dizem, né, ultrapassar as fronteiras do universo. É com esse tipo de coisa que eles dizem que ultrapassam o cinturão de Van Allen, altamente magnético e radioativo. É com esses, né, que eles dizem, com essas naves que eles nos dizem que estão aí explorando o espaço sideral da radiação cósmica, como eles nos ensinam que né? Então, na realidade, nós não somos mais crianças, cara, nós somos adultos.
Chega de sermos tratados como idiotas, como imbecis. Nós não somos retardados mentais, né? Então, assim, é preciso que o sujeito seja muito imbecil para acreditar num lixo desse, né? Esse é o nível padrão NASA. Porque quando você vê o módulo lunar na Lua, né, você percebe aí um rasgo, um furo. Quando que você vai para um lugar levar um lixo desse? Você diz que foi na Lua com um lixo desse, né? Um troço mal feito desse, papel laminado, como eu sempre digo, tubo de esgoto e vasilhas da comida para o cachorro. Como eles afirmam que foram na Lua e aguentaram aquela radiação cósmica, né, radiação solar, com um troço com um rasgo daquele ali, né? É preciso ser muito idiota e muito imbecil para acreditar numa coisa dessa. Então, um pica-pau foi capaz de destruir um ônibus espacial inteiro. Isso porque o troço é feito de isopor. Eles falam que é uma resina. Resina o cacete, é isopor. Enquanto o pica-pau está picando, você vê, ó, o isopor caindo. E não é só o tanque de combustível, não. O orbitador também era, como eu já mostrei num vídeo aqui. Então, gente, por favor, né? É muito complicado o cara que é adulto, que está em pleno gozo das faculdades mentais, né? Acreditar numa coisa dessa, continuar sendo iludido por uma coisa dessa. A pessoa que continua sendo iludida por uma baboseira dessa, ela só pode sofrer de doenças mentais graves, né? Então, é conversa para mentecapto, né? O cara acreditar é realmente complicado. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Um pica-pau foi capaz de destruir um ônibus espacial. Durmam com um barulho desse. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima. O que estou de nós? Será que eles conseguiram me afastar do que sou de verdade? Não. Com ideias loucas, com notícias tolas, testando a minha sanidade. Não. O que restou de nós? Será que evolui de uma ameba ou da poeira cósmica, de um macaco ou quem sabe de quebra? Eu encontre um dia essa lógica. O que somos, o que temos, onde queremos chegar, o que vemos, o que ouvimos, o que restou de nós. Tive sonhos roubados, tive os olhos vendados, eu tive despedaçado. O amor recolhido, sentimento vazio, solitário, confundido. O que restou de nós? Controle mental, corrida espacial, da Califórnia até o Alabama. Agências espaciais, ilusões tão reais. Amigo, eu acho que a Terra é plana. Quero uma imagem do espaço, só uma prova da gravidade. Se a curvatura eu não acho, a Terra gira nessa velocidade. O que restou de nós?